questão 2 fala sobre a tensão racial nos Estados Unidos. Ela tem um pequeno texto e termina com a seguinte frase: a polícia norte-americana está sendo acusada de racismo contra os negros, num contexto bem atual. O enunciado diz o seguinte: como os abolicionistas americanos previram, os problemas da escravidão não cessariam com a abolição. O racismo continuaria a acorrentar a população negra às esferas mais baixas da sociedade dos Estados Unidos. Dentre os registros de práticas de grupos sociais que lutaram nos Estados Unidos em prol dos direitos, verificamos que a alternativa B fala o seguinte: Nelson Mandela se tornou um símbolo mundial de resistência ao apartheid, política defendida pela Ku Klux Klan, desde a libertação dos escravos realizada por Lincoln, o que efetivamente não ocorre, já que, como a questão pede práticas de grupos sociais nos Estados Unidos, Nelson Mandela não se insere nesse contexto, já que ele lutou em prol dos negros na África do Sul. A alternativa C fala das grandes manifestações realizadas recentemente nos Estados Unidos, comprovam que o país encontra-se atrasado racialmente em relação ao Brasil, que se apresenta como modelo de uma democracia racial, o que efetivamente também não ocorre, já que no Brasil ocorre um mito da democracia racial. Por ter sido miscigenado, por ter sido colonizado por diversos povos, há uma ideia de que há uma democracia racial no Brasil, que efetivamente não ocorre. A alternativa D fala sobre a luta em defesa dos direitos civis aos negros, desencadeada nos anos 60 nos Estados Unidos, repercutiu positivamente no cenário internacional, conquistando direitos básicos e garantindo uma equidade racial na sociedade americana, o que, de acordo com o texto, não se comprova. A alternativa E fala que, inspirados em movimentos de descolonização da África e da Ásia, cita o nome do Malcolm X, que é em árabe, diz que ele lutou pela expansão da igualdade social na sociedade norte-americana, sendo que não havia uma expansão, não havia igualdade social, então como poderia haver uma expansão? Portanto, a alternativa correta, a alternativa A, fala que Martin Luther King discursou na marcha em Washington para mais de 250 mil pessoas, questionando a América que negava os direitos básicos aos cidadãos negros. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. A questão 6 fala sobre a abolição. Começa com o seguinte texto: se a data da abolição, 13 de maio de 1888, marca no Brasil o fim do predomínio agrário, o quadro político instituído no ano seguinte quer responder à conveniência de uma forma adequada à nova composição social. Existe um elo secreto estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta, mas segura e concertada, a única que rigorosamente temos experimentado em toda a nossa vida nacional. A grande Revolução Brasileira é, antes, um processo demorado. Trecho de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A questão pede o seguinte: a respeito das fases históricas que pontuam os processos de transformação na sociedade brasileira, podemos afirmar que, alternativa A abolição representou a ruptura que permitiu a inserção de grupos marginalizados na construção da nova cidadania, o que efetivamente não ocorre, já que a abolição não teve essa inserção dos grupos marginalizados. Com a abolição, os grupos antes marginalizados continuaram à margem da sociedade. A alternativa B fala que a abolição permitiu que o término da unilateralidade latifundiária fosse subjugado pela construção da sociedade industrial em expansão, o que também não ocorre, já que não houve uma sociedade industrial em expansão. A sociedade permaneceu agrária. A alternativa C fala que a abolição foi o acelerador para a implantação republicana, simbolizando a primeira grande transformação que possibilitou o aparecimento de novos protagonistas, o que também não ocorre. A alternativa D fala que a abolição e a república podem ser vistas como peças de um mosaico revolucionário, fruto de um novo ritmo que potencializa transformações, o que efetivamente também não ocorre, já que tanto a abolição como a proclamação da república foram movimentos não revolucionários, movimentos da elite para a elite. O que nos leva à alternativa E, que é a correta, que fala que a abolição e a república fazem parte da composição de marcos de nossa história que representam a lentidão em processo de ruptura política e iniciação social. A alternativa correta, a alternativa E. A questão 7 traz dois textos que falam o seguinte. O primeiro fala das UPPs e diz o seguinte: batizadas de UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, elas prometem cumprir uma antiga reivindicação de parte dos moradores dessas áreas, a de ser uma polícia comunitária confiável, capaz de servir aos moradores em vez de ameaçá-los e extorquí-los. O texto 2 fala o seguinte: com o pretexto de caça aos bandidos, sucedem-se batidas policiais, invasão de domicílio, chantagem, extorsão, expropriação, mortes e extermínios. A questão pede o seguinte: a análise comparativa dos textos nos permite considerar que, alternativa A guerra contra a corrupção é um conflito perdido, já que a mesma está enraizada na esfera pública de poder. Nossos representantes deveriam promover o justo exercício democrático, sendo a força policial um servidor da soberania popular, o que não confere, Dizer que a guerra contra a corrupção é um conflito perdido anula essa alternativa. A alternativa B fala que a polícia, enquanto instituição social, tem cumprido seu papel, dando relevante exemplo de idoneidade em seus quadros profissionais.
As UPPs simbolizam o universo dos bons oficiais que cumprem suas funcionalidades, o que, de acordo com o texto, já anula essa alternativa. A AC fala das unidades pacificadoras, que revelam que a guerra contra a corrupção e os maus policiais não foi perdida. Resta forte esperança, pois toda a sociedade encontra-se engajada na promoção de campanhas fiscalizadoras, que possam afastar os agentes da extorsão, o que efetivamente não ocorre. Isso aí é um devaneio. A alternativa D fala o seguinte: os dois textos não servem ao importante momento de transformação que nossas instituições políticas e sociais estão a viver, desde o processo consumado de abertura democrática, já que o combate à corrupção no aparelho público tem sido uma realidade, o que efetivamente também não ocorre. Esse combate à corrupção no aparelho público também não ocorre. O que nos leva à alternativa E, a correta. Fala que os textos expressam posicionamentos diferentes acerca das instituições policiais, já que ela está inserida nas próprias contradições de nossa sociedade, não podendo ser a polícia enquanto instituição distante das tensões e conflitos que envolvem e dão forma à própria sociedade. Portanto, a alternativa correta, a alternativa E. A questão 11 começa com o seguinte texto: a historiografia que trata da emancipação política do Brasil põe quase sempre em evidência a singularidade do nosso movimento com relação à América Espanhola. Enquanto nesta última, na América Espanhola, o processo de ruptura com a metrópole resultou na constituição de várias repúblicas, no Brasil a independência monárquica garantiu a integridade do território. Entretanto, o processo iniciado em 1808, com a vinda da família real ao Brasil, e que alcançou seu ponto máximo em 22, possui múltiplos aspectos. Convém lembrar, Portugal não tinha condições de fazer frente às tropas francesas. Exercendo um papel secundário na Europa, sua margem de manobra era extremamente limitada. O Tratado de Fontainebleau, assinado pela França e pela Espanha, já havia decidido a partilha de Portugal e do seu império. A transferência da corte para o Brasil apresentou-se como a única solução. A questão pede a seguinte: identifica a alternativa correta acerca do movimento de emancipação política brasileira abordado no texto. Está falando da independência do Brasil. A alternativa A fala o seguinte: a independência foi liderada pelas camadas populares e acompanhada de profundas mudanças sociais. Totalmente incorreta a alternativa A, já que a independência foi um movimento da elite para a elite, não houve participação dos populares e também não houve profundas mudanças sociais, houve uma estagnação. A alternativa C fala que os vários segmentos sociais uniram-se em função da longa guerra de independência. Não houve essa união desses grupos sociais e nem houve guerra de independência. Foi um movimento no qual não ocorreu nenhum tipo de confronto. A alternativa D fala que os setores médios urbanos comandaram a luta, fazendo prevalecer o modelo político dos radicais liberais. O movimento de independência não contou com participação popular nem com participação das classes médias, apenas da aristocracia. O que nos leva à alternativa E, que fala que a aristocracia rural não temia a participação da massa escrava no processo, extinguindo a escravidão logo após a independência, o que efetivamente não se configurou, já que a escravidão demorou ainda mais 66 anos para ser extinta, não ocorreu juntamente com a independência. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, que fala que o movimento da independência foi uma ação da elite, preservando seus interesses e privilégios. Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Vamos agora para essa questão que traz um texto muito interessante que diz: Reforma da ONU, um eterno debate com poucos reflexos de solução. Pessoal, nós sabemos que a Organização das Nações Unidas, ONU, vai nascer num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, e que tem sua sede em Nova York, Estados Unidos. Naquele momento, pós-Segunda Guerra, o mundo girava em torno de duas grandes potências, na verdade uma potência e uma semipotência, Estados Unidos e União Soviética, que, além desses dois países, assim como Reino Unido e França, essas quatro nações faziam parte de um grupo chamado Países Aliados, que estiveram nos combates na Segunda Guerra Mundial, que teve como palco principal a Europa contra os países do eixo, que de um lado, países aliados, do outro, Itália, Alemanha e Japão. Após esse contexto, a criação da ONU com a promoção da paz mundial passa a criar uma estrutura chamada Conselho de Segurança, que praticamente vai estar acima de toda e qualquer estrutura dentro da organização, que por sua vez, esse conselho, formado por 15 nações, olha só, tem como objetivo garantir essa paz mundial. Traduzindo, professor, é a partir daí que nós teremos as ordens para a existência ou não de guerras no planeta Terra. Com isso, pessoal,
Esse grupo de 15 países é dividido em dois. De um lado, 5, do outro, 10. Esses 10 são os países rotativos e, como o nome sugere, estão lá sempre numa grande mudança a cada 2 anos. Já os 5 países, além de terem a sua permanência garantida, são os países permanentes, os países fixos, também vão possuir o poder de veto. E que esses 5 países são os países, teoricamente, mais poderosos do mundo. Desses 5, 4 vão surgir aí diretamente da vitória da Segunda Guerra Mundial, os aliados, Estados Unidos, hoje Rússia, Reino Unido e França, e o 5º país será a China. Porém, pessoal, o tempo passou, a estrutura geopolítica mudou e então outros países querem essa alteração. Tanto países ricos, como é o caso da Alemanha e do Japão, que hoje são fundamentais para a geopolítica mundial, mas que naquela época eram derrotados de guerra, e além de Brasil e Índia. Índia, que era uma colônia, e o Brasil, que era um país ainda a se industrializar. Com isso, nós vamos marcar o item A, onde ele fala: talvez a iniciativa mais conhecida seja a do chamado G4, formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão, países que aspiram se tornar membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Essa questão muito massa traz aí um texto sobre, muito além da tecnologia, os impactos da Revolução Verde. Conceitualmente, a Revolução Verde é considerada como a difusão de tecnologias agrícolas que permitem um aumento considerável na produção, sobretudo em países menos desenvolvidos, que ocorreu principalmente entre os anos 1960 e 1970, a partir da modernização das técnicas utilizadas. Embora tenha surgido com a promessa de acabar com a fome mundial, não se pode negar que essa revolução trouxe inúmeros impactos sociais e ambientais para a sociedade e que, por conta dessa revolução, em que o Brasil, conforme já falamos em outros momentos, passa a se industrializar, passa a se urbanizar, passa a ter também a necessidade de aumentar a sua produtividade agrícola. Agora, para atender a necessidade tanto interna, que não existia, com a ampliação do mercado consumidor, com o surgimento das indústrias em busca de matéria-prima, como também o Brasil passa a ser destaque no cenário internacional na exportação de alimentos. Analisando o processo de desenvolvimento dessa revolução no Brasil, por volta da década de 1960, verificamos que ela ocasionou profundas mudanças nas relações sociais e econômicas do país, de forma a, olha só pessoal, o item A, estabelecer a expansão da fronteira agrícola para o Centro-Oeste, globalizando cada vez mais o setor agropecuário brasileiro, sem dúvida alguma. Hoje, o Brasil é considerado um dos maiores celeiros agrícolas do planeta Terra e o Centro-Oeste passa a contribuir bastante. Região esta que até então, desde o início do processo de colonização lá no final do século XV, início do XVI, até meados do século XX, era uma região inexplorada, porém a partir desse momento, num contexto de necessidade, tanto para a ocupação da parte central do país, como para o desenvolvimento de novas áreas produtivas, assim o Centro-Oeste se destaca hoje como uma grande área de expansão de fronteira agrícola. Fronteira esta que se destaca tanto na produção de soja, como também na pecuária bovina, e que grande parte, conforme já falamos, dessa produção tanto tem como mercado interno o destino, como também o mercado externo.